Sabe quando a gente passa por uma grande transformação na vida? O que será que acontece de verdade lá dentro? Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo na psicologia por trás da transformação espiritual e o foco vai ser total na nossa mente. É ela, no fim das contas, a grande protagonista dessa história toda. E para a gente não se perder nesse papo, que é bem profundo, o nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai entender o poder que a mente tem, sabe? O poder de governar mesmo. Depois, a gente entra no conflito entre duas formas de pensar, a carnal e a espiritual. Daí, a gente vê como é o caminho para renovar a mente e, por fim, qual é o resultado, o objetivo final dessa jornada toda. Então vamos lá, o ponto de partida é um princípio fundamental. A mente humana é o epicentro de qualquer transformação de verdade, sabe? Antes de qualquer coisa mudar do lado de fora, alguma coisa tem que acontecer aqui dentro primeiro. E o material que a gente está analisando aqui, ele já começa com uma pergunta que é, essencial sobre a natureza humana. O que é que, no fundo, define uma pessoa? O que está lá na nossa essência, no nosso cerne? Pois é. E olha que interessante. Uma sabedoria muito antiga, como essa aqui de Provérbios, já dava a dica. A nossa identidade é forjada nos nossos pensamentos. Ou seja, o jeito que a gente se enxerga por dentro acaba, de uma forma ou de outra, moldando a realidade aqui fora. E essa é a premissa central, a ideia-chave. Pensa na mente como um motorista no volante de um carro. É ela que está no controle, que dirige as nossas ações, as nossas atitudes e, no fim das contas, a nossa vida inteira. É o verdadeiro centro de comando. Então, o ponto crucial é esse. Se a mente está no volante, qualquer mudança de verdade daquelas que duram tem que começar por ela. Não é só uma questão de, ajustar um comportamento aqui e outro ali, na superfície. É muito mais profundo. É uma reconfiguração interna mesmo dos pensamentos, das atitudes. Ok, então se a gente entende a mente como esse campo, digamos, um campo de batalha, qual é o conflito que acontece ali? Bom, o texto que a gente está vendo apresenta duas mentalidades. Duas formas de pensar que são, opostos completos. De um lado, a gente tem o que é chamado de mente carnal. E o que é isso? Basicamente é uma mentalidade totalmente organizada em torno do eu, do ego, onde o eu é o centro de tudo, ele está sentado no trono mandando em tudo. Já do outro lado, em contraste total, está a mente espiritual. E ela surge quando o eu sai do centro das atenções. O foco não é mais o ego. A mente se abre para uma nova influência, a influência de Cristo. Olha só essa comparação. Deixa tudo bem claro, né? De um lado, uma mente que gira em torno do eu. Do outro, uma mente que se entrega a Cristo. De um lado, o eu é o centro e o senhor de tudo. Do outro, a influência vem de Cristo. A pergunta que fica é: quem está governando o nosso mundo interior? É uma troca de poder, uma verdadeira mudança de governo. Tá, mas aí veio a grande pergunta, né? Como é que se sai de um estado mental e se vai para o outro? Como é que acontece essa transição da mente carnal para espiritual? É isso que a gente vai ver agora, o caminho da renovação. E a chave para essa mudança toda, segundo o apóstolo Paulo, não é um simples, vou me aperfeiçoar um pouco. Não é isso. É uma renovação da mente, uma coisa ativa, fundamental. Não é algo que simplesmente acontece do nada, sabe? É um processo. E essa renovação acontece em etapas, como uma progressão. São 3 passos, basicamente. Primeiro, uma nova direção. Pensa num navio que troca o leme, agora tem um novo curso, um novo objetivo. Esse novo rumo leva a uma atitude renovada. E por fim, o foco muda completamente. A atenção se volta para as coisas que são de cima, para um propósito maior. Veja bem, é um processo ativo de reorientar a atenção e a intenção. E aqui tem um ponto que é fundamental nessa história toda. O papel do espírito. Ele é apresentado como o meio, o agente que torna essa mudança interna possível. Isso mostra que a transformação não é só um esforço da pessoa, sabe? Não é só força de vontade. É mais como uma colaboração, uma parceria. Beleza. Passado todo esse processo de renovação, qual é o resultado? Aonde isso tudo vai dar? O resultado não é uma coisa da noite para o dia. É um processo gradual. Aos poucos, a pessoa vai sendo moldada. Os pensamentos, as atitudes, as ações, tudo vai se alinhando, se assemelhando aos de Cristo. É um alinhamento progressivo mesmo. E o objetivo final fica muito bem ilustrado com essa passagem. A ideia de ser transformado de glória em glória. O que isso quer dizer? Que não é uma mudança que acontece e pronto, acabou. É um processo contínuo.
É como se a pessoa se tornasse um reflexo cada vez mais nítido, mais claro, do caráter de Cristo. E olha que analogia poderosa que o material traz, a da fotografia. Pensa num filme fotográfico antigo. Para a imagem se formar ali, ele precisa ser exposto à luz, certo? Da mesma forma, a imagem de Cristo se forma dentro do crente. E a luz, nessa analogia, o que seria? A influência e a presença constante de Cristo. E é importante entender que essa transformação toda acontece em 2 estágios. Tem uma mudança agora, no presente, que é no caráter, na conduta, e tem uma mudança no futuro, que é a de um corpo glorificado. Mas o ponto principal é, a mente semelhante à de Cristo tem que vir antes. A mudança de dentro sempre vem primeiro. Então, vamos recapitular rapidinho os pontos principais. Primeiro, a mente é o centro de controle de tudo na vida e no caráter. Segundo, a transformação espiritual é basicamente a mudança de uma mente centrada no eu para uma mente centrada em Cristo. Terceiro, essa renovação é um processo ativo de entrega e de mudança de foco, não é algo passivo. E por último, o grande objetivo é refletir a imagem e o caráter de Cristo. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Se a mente é a planta baixa de uma construção, fica a pergunta: o que está sendo construído com os nossos pensamentos, dia após dia? Qual é a obra que está tomando forma?